Chegamos! Cheguei! Cá estou eu! Que maravilha estar aqui com vocês novamente. Vamos conversar sobre algo muito importante nessa live. Aqui é o Nelson Teston. Estou aguardando um pouco vocês chegarem para que a gente possa conversar. Vamos conversar sobre o quê? Eu quero continuar o assunto do momento espiritual no planeta Terra. Muito bem. É isso que a gente vai fazer. Bem, hoje foi um dia absolutamente corrido. Foi um dia com um imprevisto bem importante na minha agenda. Deixa eu ver se eu acomodo uma luz aqui. Uma luz de apoio. Fica aí, menina. Fica aí que eu preciso de ti. Parece que resolveu um pouquinho. Muito bem. Então, estamos começando. Boa noite para todo mundo que está chegando. Bom dia, boa tarde, conforme o lugar que você está. Feliz em estarmos aqui novamente, cheio de energias positivas, cheio de forças internas que vão fazer com que a gente movimente ainda mais a nossa luz, que a gente movimente ainda mais a nossa força, que a gente movimente ainda mais o nosso quantum de luz e de força que nos ancora e faz com que a gente possa alcançar cada vez mais a própria luz que já somos. Então é para isso que estamos aqui. Bem-vindo mais uma vez para essa energia maravilhosa que a gente vem movimentando. Hoje é a quinta live de uma série de 7 que vamos fazer, mas depois é claro que a gente vai acabar inventando mais coisas por aí, mas é importante que essas lives todas elas servem para uma conexão espiritual e ao mesmo tempo para fazer com que a gente possa graduar mais ainda a nossa força e a nossa luz, né? Muito bom. Olha só quem entrou aqui. A Sheila Ortiz entrou aqui às 20 horas e 6 minutos, ou seja, daqui 1 hora e 3 minutos aproximadamente, 1 hora mais ou menos, eu estarei lá no Instagram da Sheila Ortiz, onde eu vou falar sobre Ashtar e também sobre anjos. Mas se você pensa que eu vou falar exatamente a mesma coisa que eu falei sobre anjos, não, porque cada vez é diferente falar sobre anjos. Então, corre lá, te liga, bico de luz, Sheila Ortiz, às 20 horas, ó, ela tá dando oi aqui, ó. Então siga essa moça maravilhosa, essa alma incrível, esplendorosa, uma pessoa incrível, grande canalizadora da energia Ashtar também, conectada com anjos, conectada com Deus, conectada com a vida, conectada com a família, conectada com o sucesso. Então é por isso que estaremos também juntos, né, Sheila? Já estamos na caminhada, onde a gente faz as turmas de constelação. Eu dou aula na turma de constelação dela, ela dá aula na minha turma de constelação. Temos uma amizade, uma irmandade, uma fraternidade muito grande, tá bom? Então, memoriza aí. E se você não vai poder participar de 2 lives seguidas, 2 horas comigo, então avisa teus parentes, ou vai lá depois, toma teu chocolate quente lá e depois volta e continua lá na outra live. É só energia espiritual essa noite aqui. Muito especial estar aqui com vocês, muito especial poder assistir à presença de vocês. Muito especial poder perceber que vocês estão de volta. Olha só quanta gente maravilhosa de volta. E é especial porque nós vamos alcançar um novo gradiente de luz aqui nessa noite. Vamos lá. Por que um novo gradiente de luz? Porque nós já somos gradiente de luz em alta frequência. Só que a ideia aqui é exatamente a gente aumentar o tamanho da força que nos conecta a Deus, que nos conecta à luz, que nos conecta ao divino, ao cosmos, às forças quânticas do universo, a todos os modelos curativos que existem no planeta. E aqui vem uma questão bem importante. Eu vou começar por esta parte, tá? Hoje eu tinha me comprometido de visitar a minha mãe e de colaborar com alguns movimentos que ela precisava fazer, com farmácia, supermercado, etc. e tal. Ocorre que ela mesma me disse: se você tem muitos compromissos durante o dia, venha outro dia. E eu me comprometi de que sempre eu terei tempo para a mãe. Nem sempre terei todo o tempo que eu quero, mas eu quero ter tempo para minha mãe. E eu fui até lá. Só que como as coisas acontecem de uma forma um pouco mais lenta, né, as pessoas idosas vão ficando um pouquinho mais lentas, e isso é normal. Um dia também a gente vai ficando mais lento e nem sabe o que ficou. E aí o que aconteceu?
ela pediu desculpa 3 vezes porque ela acha que me atrasou. Ora, eu deixei de fazer um compromisso que eu tinha em Caxias do Sul, mas não falei para ela e não a responsabilizei porque eu não pude cumprir. Não é compromisso profissional, tinha que pegar um equipamento meu lá, que eu tinha deixado para revisão. E eu queria muito ele hoje, comigo. Mas não é equipamento para usar aqui na live não. Né? Mas é dos meus hobbies, das minhas coisas. E aí o que aconteceu? Eu não responsabilizei minha mãe, porque eu fiquei esperando ela no supermercado e fazendo minhas coisinhas. Então, se eu estivesse com tanta pressa, eu deveria ter dito: mãe, nós não podemos mais ficar no supermercado. Ou seja, isso faz com que eu me lembre o seguinte: quantas vezes nós perdemos a paz por causa de algo? É claro que preocupa o tempo, mas a questão é, quando você se atrasa, quando as coisas não dão certo, quanto tempo tu precisa para te recuperar? Pensa sobre isso. Quanto tempo você precisa para se recuperar e quanto tempo você fica responsabilizando os outros? Isso baixa a frequência vibratória. É como se a gente dissesse assim: ora, não estão acontecendo as coisas na minha vida por culpa de Deus, dos anjos, dos mestres, e do Saint Germain, que eu estava me esquecendo dele. Também é responsável. Ou seja, nós estamos transferindo parte do nosso poder para outras frequências, que às vezes não estão nem aí, nem sabendo o assunto, poxa. Então o que eu quero também nesta live é falar sobre esse momento planetário que estamos vivendo, onde eu noto que as pessoas estão de alguma maneira mais sensibilizadas e muitas vezes machucadas. Elas estão de alguma maneira sensibilizadas ao ponto de ficarem frágeis, de não saber responder ou responder com passividade demasiado a respeito das coisas. Qual é a passividade? Reclamar do passado. Ó meu passado, ó como foi, ó céus, ó terra, no passado. Tem alguns que reclamam no futuro, ó céus, ó terra, no futuro. Outros conseguem no presente, ó céus, ó terra, no presente. Aí tem um que consegue no passado, presente e no futuro. Se você fala de futuro, ó céus, ó terra. Fala de presente, ó céus, ó terra. Fala de passado, ó céus, ó terra. Quer dizer, a pessoa está totalmente programada para só pensar porcaria. E aqui tem um detalhe que eu quero comentar com vocês. Nós precisamos agora, nesta atual fase do planeta, pessoas que estejam resolutas, resolvidas a sair desta miopia cultural. Que baixa a frequência vibratória, nos afasta o nosso eu da nossa própria essência, cria um eu paralelo, um ego, que muitas vezes, para superar a sua dor e fragilidade, se torna arrogante ou se torna demasiadamente compassivo. Não, compassivo, desculpa, não é uma boa palavra, não foi isso que eu quis dizer. Passivo, desculpe, passivo. Então vamos lá. O mundo espiritual, ele age usando a vontade e não o desejo. O mundo espiritual utiliza a força de luz que possui no entusiasmo. Os seres de luz são entusiasmados, ou seja, eles agem numa direção da luz, ou seja, entusiasmados, eles têm Deus dentro de si. Só que você que está aqui nessa live comigo, também tem esse entusiasmo. Só que muitas vezes, você, eu, nós, vós, eles, utilizamos de sabotagens internas para não alcançar a luz. E muitas vezes nós somos roubados da nossa vontade, onde energias que sugam a nossa frequência de luz e de força faz com que a gente se sinta enfraquecido, sem vontade, às vezes perdido, às vezes confuso. Então, dá uma avaliada agora, como é que você anda. E calma, eu não estou aqui para criar culpa em você, porque a culpa não vai movimentar a energia. Mas eu estou aqui para que a gente reflita sobre como posso superar o meu ego, a parte que me afasta da luz. Como eu posso
superar, resolver, reprogramar as minhas partes que fazem com que eu baixe minha frequência. Como eu posso fazer isso? Ora, tem um monte de jeitos, eu posso falar anos sobre isto. Mas aqui, para esta noite, eu digo o seguinte: vai para a luz, sem vergonha. Vai para a luz. Tá dormindo? Vá para a luz. E como faz para ir para a luz? Ora, queira, use a vontade e o movimento como força. E cria essa energia, deixa ela brotar da tua alma, porque ela está aí. Eu sugiro que você assista a primeira live, se não tiver tempo de assistir muitos, a primeira live que fiz nessa semana, está aí no IGTV, certamente, nem vi se está no YouTube, mas certamente já está lá, e a live de ontem. Hoje é dia 9, então a live do dia 8. Ou seja, faça um movimento. E para você que está perdendo ente queridos, que perdeu ente queridos nesses últimos meses, em momentos trágicos, como por exemplo, inclusive Covid, cuidado, nós seres humanos morremos muitas vezes juntos com as pessoas que morreram. Mas não é esse o movimento da vida. E esse é um momento planetário que muitas pessoas, sem se dar conta, quando os outros morrem, elas querem expiar a morte do outro. Elas querem carregar um pouco da dor do outro para ver se alivia. E aí, então, o que é importante acontecer? Não importa o conflito terrestre que você esteja vivendo. Quando eu digo vá para a luz, te conecta com a luz, com a essência. Mas não com o desejo simplesmente, mas com a vontade. Eu tenho vontade de me conectar com a força. Faça esse movimento. Vamos lá. O grande interesse desta live desta noite é despertar a nossa consciência para momentos mais sublimes e belos que podemos viver no planeta, independentemente do que possa estar acontecendo, de nada belo e bem confuso. Então o propósito desse trabalho é exatamente que você conecte coração, consciência e espiritualidade. Então, ontem eu falei, na live de ontem eu disse, que muitas pessoas estão sentindo pânico, terror e uma sensação de que algo ruim está por acontecer. Mas o volume de pessoas que está pensando assim aumentou muito. Eu parei aqui um pouco para pensar, eu estou observando até onde eu vou sobre tudo isso. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Sempre que batei, abrir-se-vos-á. A porta que você bate, quando sintonizado no cosmos, você bate na porta certa. E ela se abre e lá tem o apoio. São portas espirituais. São portas mentais. São portas muitas vezes físicas. O planeta está passando por um processo de mudança bem importante. O meu tipo de mediação, o meu tipo de... como medianeiro, ela é planetária. Então eu percebo muitos movimentos que acontecem nos portais do planeta. Quem me conhece há algum tempo sabe que é assim. Por mais que eu não fale do assunto. Mas agora eu preciso falar um pouco mais. Em cada live eu vou falar um pouco mais sobre isso. Não vou ser chato de falar só desse jeito. Mas eu preciso dizer o seguinte. O tempo está acabando.
O tempo está acabando para as pessoas que brincam de estar na luz e estar nas sombras, que brincam de dois mundos. Eu sei que muitas gerações já disseram que o tempo está acabando. Mas eu posso afirmar para vocês, afirmar da minha experiência, é claro, não afirmar de provar para todo mundo que o que eu estou dizendo é verdadeiro. Eu estou falando com convicção, é isso. Nós passaríamos os próximos tempos ouvindo muitas notícias demasiadamente chocantes. Muitas delas, às vezes isoladas, que são pais que matam filhos, filhos que matam pais, essas coisas que chocam muito, principalmente quando envolve criança. Tem um processo acontecendo no Brasil que está todo mundo falando disso. Mas ainda nós não estamos ouvindo, a gente ainda não se deu conta. E por mais que muitos queiram dizer que não está vendo fenômenos climáticos, está. Mas alguns deles sempre houveram, se repetiram no ano 1600, 1700, 1800, 1900, a cada 10 anos alguns, a cada 30 outros. E o que eu quero dizer para vocês é que a gente não se dá conta porque os fenômenos, como o ser humano está em tudo que é lugar, habitando todos os cantos do planeta, cantos e recantos, qualquer mudança climática no lugar, qualquer fenômeno climático de catástrofe, afeta milhões de pessoas, milhares de pessoas. Só que isso é o tempo todo, está acontecendo cada vez mais. Um ser humano que aumente essa temperatura em 3 graus já é considerado febril. O planeta Terra é um organismo vivo. Se ele aumentar 2 graus, ele já é febril. 1 grau já derrete calotas inteiras de geleira. 3 graus é febre. 4 graus, sei lá quanto precisa para o planeta, convulsiona. É isso, quem cuida de plantas sabe. As cerejeiras no Japão. Gente, são séculos que as cerejeiras nascem na mesma época e agora antecipou. Nós tornamos-nos inimigos da natureza. A gente entende que a natureza não é parte nossa. A gente precisa tirar a natureza para poder fazer as nossas coisas. Nós precisamos de uma nova mentalidade. Essa mentalidade não é de luz pura. É uma mentalidade ligada a povos sombrios que habitaram a Terra. A natureza é vida. Nós não podemos simplesmente gerar antivida para podermos ficar vivos. Isso vai voltar para nós. E esse não é um discurso ambientalista. Vocês já vão entender que é um discurso espiritualista. Então, o que nós precisamos fazer? Criar e recriar toda a energia necessária dentro de nós. Eu sempre falo de luz e vou continuar falando sobre luz. Há anos, para quem me segue sabe que eu uso a palavra luz e falo em qualquer ambiente sobre o assunto, porque gosto. Tive síndrome do pânico, uma época que eu fui fazer um trabalho que eu não podia citar coisas ligadas ao espírito. Minha alma me tirou de lá. Então vamos lá. Por que eu trago esse assunto para vocês? Porque caso você note fenômenos climáticos importantes nos próximos anos, reze. Vou te explicar por quê.
Não é só para rezar, é para fazer todo o restante. Eu separo o lixo, eu separo todos os tipos de lixos responsáveis. Agora eu vou me desfazer de um aparelho de ar-condicionado que parece que não vale a pena consertar. Eu quero ter certeza para quem eu estou entregando. É muito material, muito plástico, é muito metal. Eu tenho que entregar para alguém que vai aproveitar isso de uma maneira a reciclar. Mas algumas coisas, quando já irreversíveis, um rio quando já morto, não há muito o que fazer a não ser anos e anos de trabalho para recuperá-lo. Mas o que você pode fazer no dia em que você encontra o rio morto? Elevar o teu pensamento e pedir ajuda para que os mestres, os seres de luz, ajudem com a força dos anjos, do que você mais quiser chamar, ajude a recompor a parte energética que também foi poluída. Porque isso vai ajudar a acelerar o processo de recuperação da parte material do rio. Isso vale para o mar, isso vale para tudo. Me chama a atenção, muitos anos eu subo a serra, faz uns 15 anos que eu tenho um trecho que eu subo, e eu sempre observei a temperatura. Tinha uma época que eu observava claramente o ar-condicionado modulando, se tinha algum dia que estava sem o ar-condicionado ligado, só na corrente de ar natural. Observava igual a mudança climática e ter que ou ligar aquecimento ou aumentar o fechamento dos vidros. Num determinado ponto, eu sabia direitinho da estrada. Era uma curva e naquele quilômetro seguinte caía 3 graus. Inverno, verão, outono, primavera. Sempre regulado, aproximadamente 2, 3 graus. Era instantâneo, eu passava dali, caía o grau, caía 2, caía 3, às vezes caía até mais. Não existe mais isso. Durante anos foi assim. Faz 2 anos que quando eu passo naquele trecho a temperatura não muda mais. Isso era um microclima que a gente chama, que modificou. Agora eu vou trazer algo para vocês, prestem atenção. Qual o impacto na nossa energia espiritual do clima mudando? Considerando que o clima ajuda a regular a vida, quando sentimos a falta das árvores, quando sentimos o mar poluído, de chegar até aqui a informação que a natureza manda. Não sei, provavelmente tenha pessoas aqui que sintam, até comentem isso, por favor. Eu sinto como os animais vivem na natureza. E isso às vezes me gera sofrimento. Porque às vezes eu recebo fluxo de informações dos grandes felinos da África. E isso me incomoda. Às vezes são dos elefantes, e o que eles estão pensando e sentindo a respeito de como está indo as coisas para o lado deles. Aonde eu quero chegar? Estamos criando um mundo artificial. Mas é a nossa alma. Não precisaria do verde, do azul, da natureza? Então por isso eu venho buscando um movimento que é um movimento de inspiração, que é o seguinte: ajude a natureza a se recompor com a tua oração. No dia 13 de abril, agora às 19 horas, horário de Brasília, eu vou dar uma aula gratuita, um mini curso, né? Onde eu vou ativar você na energia Ashtar. Eu sei que tem muita gente inscrita que sabe que vai acontecer isso. Que é esse grande portal de luz que se abriu, que eu venho canalizando ele, venho trabalhando em cima dele. E que, então eu estou disposto a colaborar, entregando esse conteúdo gratuito para você já canalizar energia para si. Todos os ashterianos, desde o campo 1, são convidados a canalizar energia Ashtar para a natureza.
usar os símbolos da energia Ashtar para a natureza. Eu vou refletir, eu não tenho essa ideia pronta. Como seria você, além de aprender a canalizar a energia Ashtar para si, pela cura das mãos, também emanar energia Ashtar para o universo, para o planeta. Então é o seguinte, por muitos anos, os nossos livros sagrados todos não precisaram falar sobre cuidar da natureza, de preservar, para preservar a vida para o futuro. Porque esse assunto não passava na mente nossa. Esse é um assunto novo, que veio depois. Eu às vezes fico pensando se quem nos colocou na Terra sabia exatamente como a gente faria. Acho que a gente mudou sozinho alguns planos. Então, se você tem energia xamânica, se você tem energia de Reiki, energia da Igreja Católica, energia evangélica, energia cristã, energia budista, eu ia dizer búdica, né? Budista, se você é judeu, se você é espírita, se você é tudo um pouco de cada coisa, do teu jeito, solicita ao divino que derrame a sabedoria, a mesma sabedoria que criou a energia terrestre, a luz do planeta vibracional Terra, planeta espiritual Terra. E coloque você à disposição, coloque-se à disposição, coloque-se à disposição para criar um movimento interno de agir na direção da luz que te constrói. É a mesma luz que constrói a natureza. Então eu estou criando um movimento que é muito grande dentro de mim, muito forte, de falar em todos os lugares por onde eu vou, para trabalharmos a parte energética do planeta Terra. Porque isto, como eu já falei outro dia, vai te dar um olhar de quando você olhar para enviar luz para o rio perto da sua casa. Conforme a vibração aumentar, muitas pessoas não conseguirão mais poluir aquele rio. Elas sentirão algo dentro delas dizendo: preserve isso. Ou saia daqui. A parte espiritual do planeta está pedindo ajuda. Eu vou contar uma coisa para vocês. Hoje eu conto até porque tem um monte de gente que já acredita nisso. E eu me preocupava um pouco em não parecer um idiota falando sobre essas coisas. Uma vez eu estava na garagem, num outro prédio que morávamos, estacionando. E quando eu desci do carro, tinha um ser da natureza muito lindo lá, que tem uma energia de Pan. Ele coordenava grande parte de todo o território onde eu morava, muitos quarteirões, muitas quadras, muitos hectares. E aí eu olhei para ele, tipo, o que ele está fazendo na garagem? O lugar de um ser como esse não é na garagem, é um ser vibracional que ele trabalha em outra frequência. O planeta Terra tem várias frequências, né? O planeta Terra tem muitas frequências vibratórias. E uma delas, e várias delas, né? É uma dentro da outra. Deixa eu ver uma coisa aqui, onde é que está a minha internet? Está aqui, normal. E o que aconteceu? Ele me disse o seguinte: nós estamos ficando sem casa. Está sendo destruído tudo, está sendo construído novos prédios, novos condomínios. E nós estamos ficando sem lugar para morar. Então, a gente cria capas de luz, camadas de energia
e vivem ali. Mas eles disseram, mas a frequência das árvores, a frequência das pedras, a frequência da terra, ela é muito importante para as nossas famílias. E para todos os tipos de seres que vivem nesta frequência. E quando ele falou isso, eu senti tristeza e dor no coração. Senti tristeza e dor no coração. Porque são seres tão especiais. Vocês estão me escutando? Eu vejo algumas pessoas dizendo que caiu. Deu só uma palavrinha, vídeo pausado e voltou. Mas só me avisem se estão aí. Não poderia ter acontecido nada na minha internet. Poxa, a internet aqui é alta. Tá normal, ok. Bem, então eu vou repetir uma parte da história sobre o Pan, sobre esse ser de luz. Ele coordena um grande grupo. E ele disse que, até para alguns não caiu. Interessante. Pode ser o app então. Ele disse o seguinte, que esta parte de nós destruirmos muito a natureza destrói as frequências vibratórias que eles moram, os lares deles. Então, eles precisam se deslocar de um lugar para o outro. Então, olha só, nós fomos criados no planeta, foi desenvolvido o conhecimento de um jeito a mostrar que é tudo separado, que nós podemos fazer qualquer coisa, que não afeta nada. A mesma luz, a mesma inteligência que criou uma alma como a nossa, também não foi a mesma inteligência que criou tudo isso? Então, reflita sobre isso. Estamos todos conectados. Estamos todos conectados. Aqui estamos conectados. Assim sendo, eu quero aproveitar para dizer algo. Gente, hoje eu estou usando um fundo escuro a propósito, porque eu não pude usar um dos equipamentos e eu descobri que esse aqui está quebrado. Mas ele está funcionando, ele está aguentando firme. Ele deu uma desmaiada agora, mas ele está aguentando firme. Nada nos detém, nada nos segura. Ora, então vamos lá. Para você que tem acompanhado todo esse trabalho é de consciência espiritual, mas onde nós, seres humanos, estamos também precisando conectar com a vida que está no todo. Esse planeta é um planeta que é um grande órgão vivo, é um grande organismo, é uma grande alma. Eu tive uma experiência há algum tempo com os Kumaras, onde eu tive a oportunidade de conviver por um longo período com um Kumara estagiário, que eu chamava ele. Ele era menorzinho, ele tinha o tamanho por exemplo, metade do tamanho do Brasil, assim, era o tamanho do corpo energético dele. Então, ele estava passando por um aperfeiçoamento e eu tive algumas experiências com ele que foram bem interessantes, que agora não vem ao caso, não ao contexto, mas para dizer que... Por que será que eles estão vindo para a Terra também? Então, mesmo que a pessoa viva num tipo de conhecimento que ela não pode admitir nada a não ser tal linha e tal linha de um conhecimento, está tudo bem se esta pessoa se aliar com a vida
e colaborar para que a nossa casa, chamada planeta espiritual Terra, se torne um lugar melhor, é isso que precisamos. Kumaras são grandes seres espirituais, que eles são uma espécie assim de grande alma, uma grande alma, que é responsável por algumas coisas no planeta. Então eles têm uma energia muito grande, eles ocupam o planeta inteiro. Bem, vamos lá. Eu falei sobre a parte da natureza. Agora prestem bem atenção. Pode ser que eu venha explorar mais esse assunto daqui a pouco, numa outra live. Temos mais 2, sábado e domingo, né? 19 horas. Eu estou aqui dando uma pensada porque tem algumas coisas que eu penso muito tempo antes de falar. É assim, ó. Muitas pessoas, assim mais de perto de mim, me perguntaram o que está acontecendo com o planeta. Eles estão tendo sensações. Então agora que a gente já sabe que o planeta não está só, que temos anjos, que temos seres de luz das mais variadas classes, que temos grandes mestres, grandes seres como Jesus, como Maria, como José, como todos que você quiser, os grandes seres de luz, com os nomes que você dá, porque o planeta Terra tem sido visitado por muitos seres há milhares de anos, né? E alguns são aceitos por algumas classes humanas, outras não são aceitas, e aí está tudo bem. Mas o que importa, o que eu quero, eu sempre me interesso com a experiência pela luz. Então, note o seguinte. Note o seguinte. Um volume muito grande de pessoas estão falando muito sobre maus pressentimentos, sobre uma sensação de que alguma coisa esquisita está por acontecer. Pode ser que sim. Mas nós não sabemos o que. Eu venho há anos estudando esses movimentos da Terra em nível espiritual. E pela primeira vez eu me peguei sem as respostas. E eu sei que tem um monte de probabilidades e possibilidades. Que se fala de muitas possibilidades sobre o que vai acontecer. E que tal se não for nenhuma dessas? E que tal se não é bem desse jeito? Então prestem atenção no que eu tenho para dizer para você agora. Eu não sei se realmente vai mexer ou não com a parte física do planeta Terra. A parte material, que a gente chama assim, né? Não sei, por mais que eu já tenha visto, tido algumas visões. Mas tem que ir com cautela, com qualquer visão de qualquer ser humano, inclusive as minhas. Agora, uma coisa eu posso dizer com tranquilidade. Sim, o ser humano está passando por uma fase drástica de modificação de frequência vibratória. E muitos estão estranhando demais esse movimento. Então o que eu preciso dizer é o seguinte, é um momento muito rico que eu venho falando em todas as lives que você me acompanha. Eu vou falar isso na live de amanhã às 19 horas, vou falar isso na live de domingo às 19 horas. E provavelmente alguma coisa acaba passando também na live que teria agora às 20 horas e 6 minutos com a Sheila Ortiz. Não importa o que estiver acontecendo,
mesmo que te assuste, mesmo que te surpreenda. Recupera o mais rápido possível as tuas emoções e o eixo do teu pensamento. Adone-se de você de novo, seja proprietário de você de novo. Reivindique o teu poder. E reivindique a luz, e reivindique a presença divina, e reivindique a presença dos anjos, de tudo que você conhece. E pode ser que seja um baita de um treinamento para fazer exatamente isso, que está na hora da gente olhar mais para essa parte. Mas o que estamos sentindo como humanidade, muitos sentindo, que muitos têm sentido, é, sim, algo se modificou nos mundos espirituais. E vou dizer uma coisa. Te liga, bico de luz. Não mosqueia. Não sei se esse termo é conhecido por todo mundo, conforme a região, às vezes isso é uma gíria, né? Não mosqueia, não titubeia, não vacila. Porque eu peguei claramente várias vezes mundos espirituais negativados de muita sabedoria para o lado oculto negativo, conseguindo influenciar mentes facilmente, inclusive dando ideias para as pessoas, ideias ligadas a suicídio, ligado a autoflagelação e tudo mais. E isso é um dos bombardeios que a humanidade vai continuar recebendo. Então você que está nessa live, você vai ser testado. Eu pareço um religioso falando. Mas eu não estou falando porque li em livros. É porque eu estou sentindo e sendo informado. Então, nós precisamos gerar um grupo de pessoas que vibram em alta frequência. A maneira como eu tenho para colaborar com vocês, já colaborei com o Reiki, iniciando mais de 10 mil pessoas na área, mas a maneira como eu tenho para colaborar hoje é através dessas lives, através das orações que fazemos juntos, dos ancoramentos daquilo que está acontecendo enquanto estamos trabalhando aqui, e também através da energia de Aster. Por isso que eu quero um grande número de pessoas sendo iniciadas dia 13 de abril, se juntando com todas as outras que já se iniciaram, que já estão na terceira jornada Cura pelas Mãos. E repetir é muito útil, vocês vão gostar. Então é o seguinte, a natureza, ela também é influenciada pelo pensamento. Então vamos aumentar o nosso volume de pensamentos. Os pensamentos de luz e positivos que vêm da nossa alma, que vêm do nosso ser e que vêm da nossa compreensão sobre quem somos. Às vezes eu fico pensando em fazer uma live extra só sobre essas questões. Isso, agora eu vi o pessoal aqui que já tem energia Aster, né, está falando que vai estar presente, eu já vi vários dizendo isso. É um momento espiritual. E para quem depois quer estudar comigo, também vou reservar um tempo ali, sei lá quanto, 20 minutos, para falar sobre os cursos também. Evidentemente, isso também vai ter. Quem quer seguir comigo, segue nos cursos, perfeito. Agora, o que eu preciso é que vocês estejam presentes para receber esse grande encontro de luz, de ancoragem dessa energia de Aster no planeta Terra. Entendi o que vocês estão falando. Para fazer. Ok. Eu quero completar essa parte que eu estou falando, dizendo para vocês o seguinte.
Não é por acaso que você está aqui, nesta live. E todos nós temos dentro de nós uma bússola que nos encaminha para a luz. E que quando saímos do caminho ela nos mostra. Mas às vezes interferir, com muitas interferências, vinda do sistema familiar, vinda de... O sistema familiar às vezes é já de gerações anteriores que chegaram cargas até nós. É disso que eu estou falando, não estou culpando ninguém. Então, o que acontece? Deixa eu dar uma olhada aqui, que desmaiou aqui mesmo. Pronto, fica aí, gurizinho. O que acontece? Você não está aqui por acaso. E à nossa disposição, quando eu quiser falar sobre o assunto, à minha disposição, eu nunca vou fazer de um jeito. Eu vou dar um exemplo para vocês. No ano 2012, quando haviam muitas profecias, eu observava atentamente as profecias. E uma pessoa, eu fui no estabelecimento comercial dela para adquirir algo, e essa pessoa me disse assim: eu vou te fazer uma pergunta. Era 2011 ainda, né? Estava chegando 2012. O que tu acha que vai acontecer no planeta Terra em 2012? Eu disse, sinceramente, fisicamente ele queria saber. Nada. Como é que tu tem tanta certeza? Porque eu estou olhando as ondas do universo. Alguma outra mudança espiritual, é claro, sempre. E ele disse, na tua opinião, tu tens certeza que a gente não precisa se recolher numa montanha e ficar em meditação, que são os poucos lugares do mundo que vai sobrar? Porque eu tenho um lugar para onde eu iria que está certo que lá não vai acontecer nada. Eu escolhi, olha, tu faça como tu quiser, porque eu não sou o dono da verdade. Vai que acontece, né? Eu não posso ser responsabilizado, mas eu vou te dizer o seguinte, eu vou ficar na minha casa. Ele, se eu confio em você, ele já era meu cliente de alguns anos. Aí ele me disse, esta semana minha esposa e eu íamos vender a nossa casa, os nossos carros, mais lá não sei o que. A gente ia comprar um trailer e ia para um lugar X, que eu não me disse aonde, também não queria saber. Não gosto de saber, porque eu respeito muito, porque às vezes a pessoa ela está recebendo aquela informação e por algum motivo é aquele aprendizado. Mas ele me perguntou se ia mudar o mundo, se ia terminar o mundo, se ia ter cataclismo. E eu disse para ele que não. E ele disse, então eu não vou vender nada, porque eu iria vender. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu não gosto muito de falar desse assunto, porque esse assunto é muito responsabilidade. Na época que estavam prevendo, isso lá no ano 1998, 95, tinham certeza absoluta que a Virgem Maria ia aparecer para milhões de pessoas ao mesmo tempo, assim instantaneamente, que ia rasgar os céus e acontecer. Era linda a energia. Eu fui olhar os campos de Maria. E Maria estava trabalhando maravilhosamente bem, mas não para esse fenômeno. Isso me chamou a atenção. Qualquer coisa que eu disser, não acreditem completamente. Só que sirva para ajudar você a construir a sua verdade. Aí vocês ficam livres. Uma coisa que eu sei que é real, que eu demorei 10 anos em silêncio para ter certeza que funcionava, é a energia Aster. E eu tenho certeza absoluta que qualquer coisa que acontecer, a energia Aster não vai ser mexida. Assim como a energia de Deus não vai ser mexida, a energia de Jesus não vai ser mexida. A energia de Maria, a energia dos santos, a energia dos grandes seres de luz, dos anjos, elas não conseguirão ser abaladas. Então,
às vezes eu fico quieto, porque se eu começar a discordar de muitas coisas, parece que eu estou desrespeitando alguém que fala, eu nem sei quem é. E aí parece que eu não quero criar inimigos, né? Às vezes as pessoas não gostam quando são contrariadas. Então, continue exercitando sua capacidade. Sim, eu estou alertando. E eu me sinto na obrigação de alertar, porque são muitos anos que venho tendo um grau de acerto muito grande. Mas não quero ser mensageiro de desgraça. Por isso me interessou em saber qual era a parte da luz que chegaria. Haverá muita luz. Seja um devoto da luz. E às vezes não é fácil. Vou dar um exemplo. Eu precisei dirigir muito focado, rapidamente, no sentido rapidamente de não parar. Rapidamente é dentro da velocidade da pista, né? E para estar aqui. E aí me dei conta, poxa, eu cheguei, só deu tempo assim, lavo o rosto rapidamente, né? Passa um creminho ali e tal. E aí eu me dei conta, assim, meu Deus, quantas vezes as coisas são assim na vida da gente. Mas eu não posso me afastar de Deus só porque eu estou muito ocupado. Então eu quero terminar esta live comentando isto. Não se afaste da luz que você já tem só porque você está muito ocupado. Eu já estive muito ocupado e me afastei. Porque tinha muita tarefa para fazer e daí não dava tempo algum para me conectar. Ora, vão engano. Tá? Anota aí, 13 de abril, vamos juntos lá, vamos vibrar em alta frequência. É uma aula curativa, muitas pessoas tiveram curas, não posso prometer o que vai acontecer, mas pessoas tiveram curas até de eliminar cirurgias. Assim como tem acontecido nas lives, tem chegado muitos relatos de pessoas que têm tido curas muito importantes do seu emocional, de relacionamentos e saúde e tal. Para você que está a serviço da luz, agora se quiser junta as mãos, se não quiser, não precisa. Diga assim comigo: eu invoco a minha luz do centro da minha alma, a luz da imagem e semelhança. Eu invoco a minha parte crística que me foi dada e peço para Deus, e aí tu cita mestres que você é devota, que eu não esqueça de ti, que eu não esqueça das tuas forças. E que eu aprenda a encontrar toda a energia necessária para eu poder viver em paz e crescendo aqui no planeta Terra. E que eu aprenda a enxergar o que ainda não estou enxergando. E que eu faça desta vida aqui na Terra a melhor de todas as existências que já tive. E que nesta noite, quando dormir, que eu possa ser levado pelas mãos dos anjos e dos mestres da minha classe espiritual para algum lugar importante onde eu possa receber mais evolução e mais orientação, onde eu possa resolver questões existenciais que me afligem, para que eu alcance mais libertação e conexão com a fonte. Muito obrigado. Inspira profundamente, perceba o que você está sentindo por estar aqui neste lugar, nesta live, neste encontro. Daqui 5 minutos já estou na outra live lá no canal da Sheila Ortiz. Está ali o link para se inscrever no Aster, copia o link, eu já clico ali agora, está aparecendo aí no comentário.
Muita luz. Quem não consegue se inscrever, vai lá e coloca lá no Instagram, não estou conseguindo me inscrever, que o meu pessoal vai atrás e tenta ajudar. Gente, que a luz se faça todos os dias na tua vida e transborde para os teus familiares e para os animais domésticos que você tem. Tá bom? Muita luz. Estou indo para a próxima live agora e amanhã às 19 horas temos outra live, outro tema. Vamos manter a luz e a força e vamos aumentar cada vez mais nosso poder aqui na Terra e vamos comemorar muitas coisas boas e vitórias.